Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma história, a história de uma proprietária, que talvez pareça com a sua história também. Eles ficaram mais de 400 dias com o imóvel anunciado, isso mesmo, mais de um ano, e com apenas 4 visitas. Vou te apresentar a história da Sol. E o bacana dessa história é que ela vai muito de encontro com o motivo de eu ter criado o plano Listou Mais. Ela estava já desacreditada, acho que essa é a palavra, da venda do imóvel. É um imóvel que eles compraram para poder reunir a família, manter os filhos mais próximos. Para o sinal aqui dá para a gente falar melhor. E acabou perdendo um pouco do sentido esse imóvel porque os filhos mudaram de planos e não estavam mais próximos ali dela, na localidade. Um foi para um outro bairro, outro foi para outro país e perdeu o sentido, ficar só ela e o esposo. Então, eles, como muitos proprietários, acreditaram que quanto mais corretores estivesse trabalhando ali a venda do imóvel, melhor. Sendo que nisso, eles ficaram mais de 400 dias com o imóvel anunciado, isso mesmo, mais de um ano, e com apenas 4 visitas. Foi assim que eu conheci a Sol, conheci essa cobertura e você vai conhecer também. Então, nós ficamos 1 ano e meio aqui para vender essa cobertura. Nesse período de 1 ano e meio, nós tivemos mais ou menos uns 10 corretores e só tivemos 3 visitas. Tem mais corretor do que visitante. Aí eu me cansei disso e olhando o Face eu vi uma propaganda do Ronald em que ele disse que eu vendo seu imóvel em 3 meses. Aí eu fiz um desafio, eu falei, então você vai vender o meu. Então eu o conheci, né? E achei que realmente ele tinha um trabalho diferenciado. Então eu demiti, né? Conversei aqui com meu marido e a gente achou que por bem mesmo demitir aquele monte de corretor e ficamos só com o Ronald. Muito bem. Aí mudou completamente a situação, né? Porque a gente tinha vezes que nós ficávamos até meio chateados de tantas visitas, porque tinha que ver os horários, tinha que deixar sempre a casa mais ou menos em condições. E o que eu destaco da sua parte é a seriedade profissional, que não é apenas uma seriedade profissional que se limita a uma análise fria, né, das instalações, como uma análise que você faz dentro do contexto político, econômico e social que a gente vive. Eu acho que o que diferencia o Ronald não é só porque ele se limita simplesmente ao trabalho de corretor, mas ele dá sugestões, ele procura alternativas, ele sempre informa o que foi dito com os pretendentes, o que ele encontrou que ele poderia ter mudado, o que não. Então eu acho que isso diferencia muito o trabalho dele, porque ele faz um trabalho conjunto, né? Ele não fica só como fazem os outros corretores, que deixa para lá e quem sabe um dia talvez alguém se interesse. Não, ele vai em busca, né, da pessoa certa para aquele tipo de imóvel. E foi isso que aconteceu. A gente vendeu o imóvel e estamos muito felizes. E se você quiser vender o seu, procure o Ronald. E eu estava aqui pensando de como uma cobertura como essa, com um diferencial absurdo, aliás, diferenciais absurdos, né? Que é essa privacidade verde abraçando o imóvel, a vista para a Pedra da Gávea, piscina, um bom custo fixo de condomínio, fica mais de um ano para ser vendido. É simples a resposta, como a Sol falou. Mais de 10 corretores que tinham ali o imóvel como um produto qualquer na prateleira. Se eu vender esse ou vender outro, qual a diferença faz? Então não tem como dar certo. Esse método que, vou colocar um máximo de corretores, porque aí eu vou ter o melhor resultado, está comprovado, não funciona. Então, se você não quer errar como a Sol, quer colocar o seu imóvel no mercado para acertar,
para vender com assertividade, ou você se vê numa situação parecida com a da Sol, já está meio desacreditado, está há muito tempo com o seu imóvel no mercado, clica no link da descrição e descubra como é que eu posso te ajudar através do plano Listou Mais.